Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse espaço aqui é o nosso espaço institucional em que a gente pode falar sobre o trabalhador, sobre o trabalho. Essa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que querem fazer com que você ouça um discurso diferenciado, um discurso sem amarras institucionais, sem nada disso. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento dos bancos públicos. Hoje a gente entrevista o Marcos Alvarenga, presidente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros, pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada, profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma, pense em você e dê um up no visual, porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Estamos de volta com o programa e vamos dar início ao nosso bate-papo. Bem-vindo, Alvarenga. Obrigado, Carla. Boa tarde. Boa tarde. É uma pena os nossos assuntos não serem bons, ultimamente, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa questão dos bancos públicos, do fechamento, de alguns problemas que a gente está vendo no dia a dia. E vamos avaliar um parâmetro tanto para o trabalhador bancário como para o cidadão, ou seja, todo trabalhador que depende das instituições financeiras, né? Queria que você explicasse para a gente assim, o que é o banco público, para caso alguém ainda não tenha entendido isso. O banco público são as instituições financeiras que são controladas pelo governo, né? Então, eles têm o exemplo os mais conhecidos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles são controlados pelo governo. Entre esses dois tem uma diferença, que o Banco do Brasil ele tem o capital aberto, ele tem ações no mercado, ele não é 100% controlado, assim, não é 100% do governo, certo. Mas as ações majoritárias são do governo e, portanto, o governo continua dando a linha, né, política e econômica no Banco do Brasil. A Caixa Econômica já é 100% pública, ela não tem capital, ela não tem ações no mercado. Certo. Qual é a diferença básica entre um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica e os outros bancos, outras instituições financeiras? A diferença principal é essa, né? Os bancos públicos, por serem controlados pelo governo, né, eles são instrumentos, eles são ferramentas da política econômica nacional. Então, em teoria, os bancos públicos, né, eles estão onde os bancos privados não querem atuar. Né, eles estão em cidades do interior, né, eles estão em mercados que os bancos privados não veem interesse, até pensando no lucro. Certo. Né? Os bancos públicos eles não têm que visar só o lucro, eles têm que visar a questão da... O atendimento social. Atendimento social, a questão de gerar fomento, né, agricultura, gerar emprego. Então, o banco público está aí para ocupar esses espaços que os privados não querem, para também, como eu disse, ser instrumentos da política econômica, né, do governo vigente, e também para gerar emprego, para gerar linhas de crédito que não são interessantes também para os bancos privados, que os bancos privados são privados, não têm nenhuma ligação com o governo, e eles, infelizmente, visam só o lucro, né, porque eles precisam atender aos acionistas e aos donos, os proprietários dessas instituições. Quando a gente pensa no trabalhador bancário, ou seja,
quando ele vai trabalhar num banco público, ele passa, via de regra, por um concurso. E para a contratação num banco privado é via currículo e afim. Via currículo, via entrevista, né, via aquilo que a gente chama de QI, né, que é o quem indica. Claro. Isso também é uma coisa interessante porque se você olhar também o perfil do bancário num banco privado, e muitas vezes é diferente do perfil do bancário no banco público. Porque no banco público, como é através de concurso, ali a seleção é muito mais justa, é muito mais ética e transparente do que é feita a seleção no banco privado. Quando a gente pensa em banco privado, a gente lembra de mulheres lindas, com os cabelos 100% alinhados, que tem que estar com as unhas 100% prontas e, tendenciosamente, coitadas utilizando salto alto e todas essas questões. E até indo pela questão de raça, você vê a maioria nos bancos privados são pessoas de pele clara, né, são brancos, você vê poucos negros, mestiços, você não vê o reflexo da sociedade brasileira e do povo brasileiro ali no funcionalismo do banco privado. Quando a gente pensa num banco público e a gente está falando aí eu ia falar edital, mas me faltou a palavra, do concurso, Sim. Você está falando que ele tem uma pseudo-estabilidade. E é isso que agora essa questão do fechamento de agências vem de encontro para que ninguém está entendendo direito, talvez nem o bancário, muito menos o nosso telespectador. Exatamente. O que está acontecendo, como eu falei, que a questão do banco público é o controle do governo, e a gente sabe aí que do ano passado para cá, né, o governo no país mudou, e não só o governo e o partido por trás desse governo atual é um partido totalmente diferente. A gente está falando de um governo de direita, né, do PMDB, né, antes era o governo do PT, é um governo de esquerda. E o que significa isso? O de esquerda é um governo, é um partido, e é um governo que normalmente ele olha para o povo, olha para o social, olha para o menos necessitado, né? Então, a gente tinha uma linha que estava vindo no banco público totalmente diferente da atual, né? Que agora o governo que está regendo é um governo que tem outra linha. E é bom falar assim, para falar desse momento atual que está acontecendo no Banco do Brasil da Caixa, a gente tem que lembrar um pouco a história. Certo. Né? E sempre quando eu falo história, eu me lembro da minha infância, quando eu era garotinho no colégio, que eu tinha um pouco aversão a estudar história. Claro. Porque eu não entendia o porquê a gente aprendia o passado. Para mim, a necessidade era saber do presente e do futuro. E eu me lembro ter perguntado para uma professora minha de história na época o porquê a gente tem que estudar história, né? E a resposta dela eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, a gente estuda história para não cometer os mesmos erros do passado. Uma lástima, estamos cometendo erros do Exatamente. passado. Eu até contei essa historinha porque a gente está claramente, né, cometendo os mesmos erros do passado. A gente está aí no governo Fernando Henrique, a gente tem que falar aí de política, né? A gente também tem um programa aqui do movimento sindical, muita gente está cansada às vezes de ouvir política, mas é importante fazer a relação da questão da política com as nossas vidas, né? Profissionais, pessoais, do dia a dia. E então no governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique, que é do PSDB, ele assumiu o governo dele, tinham 120 mil bancários do Banco do Brasil. Eu vou citar até um pouco mais o Banco do Brasil do que a Caixa Econômica, porque eu sou funcionário do Banco do Brasil, então eu vou puxar um pouco a sardinha para esse lado. Claro. Então, no governo do Fernando Henrique, no início dele, tinha 120 mil bancários. Depois de 8 anos de governo Fernando Henrique, esses 120 mil caíram para 77 mil. Praticamente 1/3 da empresa, do Banco do Brasil, do funcionalismo, foi reduzido. É como pegar uma empresa que tenha 12 funcionários, tirar 4 e passar a trabalhar só com 8. Né? E quando a gente pensa em redução de funcionários, a gente sempre pensa em prejuízo. Em prejuízo. A coisa não está dando certo, você corta tudo e até pessoal. Tem muita gente, principalmente os empresários, eles acham que a matemática é contrária. Reduzir o funcionário, o lucro vai aumentar. Mas não necessariamente assim. No caso dos bancos, como a gente estava falando da história, a história está aí para a gente aprender e não voltar a cometer os mesmos erros, é aprender com os erros e aprimorar e melhorar. No governo Fernando Henrique, ele reduziu com a mesma justificativa que o governo Temer está fazendo agora. Vamos reduzir, está muito inchado o quadro de funcionários do Banco do Brasil, vamos reduzir para poder ter mais lucro e tudo mais. Sendo que no governo Fernando Henrique, nesses 8 anos, o banco caiu em lucratividade. Piorou em atendimento também, porque outra coisa que a gente tem preocupação, a gente como bancário, como sindicalista,
né, e como cidadão, a gente tem preocupação com a questão do emprego e com o atendimento. Né? A gente não visa só a condição de trabalho, o emprego do bancário, da nossa categoria, ou do trabalhador. A gente visa também, a gente se preocupa muito com o atendimento da população, do cliente e do usuário. E quando a gente está falando de atendimento, a gente está falando que é inadmissível alguém esperar mais do que 15 minutos para poder ser atendido, que é o cumprimento básico da lei. E hoje a gente vê filas de 2h30, 3 horas até. Exatamente. Né? E a lei essa lei dos 15 minutos, que às vezes a gente se esquece, ela tem uma diferença quando é o dia de pico, que você pode esperar até 30 minutos. Sim, não é isso é uma lei até municipal aqui de Petrópolis. Mas mais do que isso, já começa a ser a prestação de serviço totalmente inadequada. Totalmente. E a gente está falando aí, né, voltando um pouco ali à história assim, da questão do Fernando Henrique, que reduziu isso tudo. Quando o Lula assumiu, e foi mais ou menos quando eu entrei no banco em 2001, que era o final do governo Fernando Henrique e o início do Lula. E o Lula, junto com a Dilma, no governo PT, o Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica, também teve uma redução muito grande no governo Fernando Henrique. No governo do PT, o número de funcionários no Banco do Brasil, o número de agências cresceram. Hoje, até o final do ano passado, a gente tinha 110 mil funcionários no Banco do Brasil e aproximadamente 5 mil agências. Com essa reestruturação do Banco do Brasil, vão ser reduzidas em 800 agências o número total desses 5 mil. Quer dizer, é um percentual aí de 16%. De número de agências, de postos de atendimento ao cidadão e de locais de trabalho que geram emprego para bancário e para pessoas terceirizadas, como telefonista, vigilante, pessoal de faxina. Então, essa reestruturação do Banco do Brasil, ela está afetando diretamente a sociedade brasileira, o povo brasileiro, porque diminui e agrava o atendimento dos cidadãos, o cliente e o não cliente do banco, e reduz o número de vagas de postos de trabalho, aumenta o desemprego. A gente está falando aí de milhares de pessoas desempregadas diretamente e outras milhares desempregadas diretamente no banco. Às vezes a gente não consegue, e aí eu acho que isso é um erro de todos nós, cidadãos, não fazermos uma avaliação do que isso significa para todo mundo. Eu hoje pela manhã estive numa gravação, numa matéria, numa pousada. E aí ela comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, quando fechou uma gráfica aqui perto da pousada, o meu movimento diminuiu tanto que eu tive que demitir uma pessoa. E aí você vai falar o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque a gráfica tinha gestores que ficavam hospedados periodicamente, porque precisavam vir nessa filial, e aí uma coisa gerou outra e tal. Quando a gente, cidadão, acha que o problema do Banco do Brasil é o problema do Banco do Brasil, a gente não está entendendo exatamente essa coisa que é tanto, que é o símbolo do movimento sindical, que é o símbolo do nosso programa, que todos nós estamos juntos numa engrenagem. Essa engrenagem é importantíssima. E aí a gente começou o programa falando da diferenciação entre banco público e banco privado. A importância do banco público para um país, não só para o Brasil, mas para qualquer país no mundo, é importantíssimo. Tanto que, se a gente lembrar a crise de 2008, foi uma crise mundial, não foi uma crise no Brasil. Em 2008, o presidente era o Lula. O Lula até falou, o pessoal, quem tem uma memória boa aí, vai lembrar a marola, né, que atingiu o país, porque a crise nos Estados Unidos foi impactante na Europa, em vários países do mundo foi muito forte a crise em 2008, e o Lula falou que foi uma marola aqui, porque realmente em 2008 foi. E o ponto principal para a gente segurar essa crise mundial foi o banco público, porque o governo reduziu as taxas de juros e aumentou a concessão de crédito. Com isso, ele segurou ali a questão da economia, porque se você aumenta a concessão de crédito, você está colocando dinheiro na praça que está gerando negócios entre os empresários, os negociantes e todo o comércio, e isso daí aquece a economia. E reduzindo a taxa de juros, o governo forçou os bancos privados a reduzirem a taxa de juros também. Os bancos privados aqui no país tiveram que reduzir por força dos bancos públicos, né, e com isso gerou ali uma marola, não uma tsunami que aconteceu no mundo. Tanto é que os Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama, o Obama na época falou assim, a gente tem que seguir o exemplo do Brasil e aqui a gente vai estatizar alguns bancos privados, porque nos Estados Unidos não tinha banco estatal, não tinha banco público.
E eles viram, olha só, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, viu a importância que um banco público tem para um país, tirando como exemplo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica aqui no nosso país. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Vamos ver um pequeno vídeo a respeito da Previdência Social, que é um tema que a gente está discutindo bastante, e volta rapidinho. Fica com a gente. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, esse espaço que é para a gente discutir a realidade de todos nós trabalhadores no dia a dia. Alvarenga, no primeiro bloco a gente explicou um pouquinho sobre essa questão macro a respeito dos bancos públicos. E agora eu queria que a gente falasse bem categoricamente sobre a realidade daqui de Petrópolis. A gente tem quantas agências do Banco do Brasil? Em Petrópolis, contando com Itaipava, são 4 agências. E aí a gente vai ter fechamento de quantas? Vai ter fechamento de 1. E a gente está falando de quantas pessoas? São 12 bancários, mais os terceirizados, como a gente falou, são vigilantes, pessoal de faxina, telefonista, e aí em termos de trabalhador. E de clientes, eu acredito que são mais de 5 mil clientes naquela agência. É bom lembrar que também o banco está fechando uma agência que é superavitária, ou seja, é uma agência que... O que significa isso na prática? É uma agência que está lucro, ela dá resultado. É uma agência ali, para quem não conhece, ali no início da avenida, né? Na Washington Luiz, razoavelmente perto ali do entroncamento que dá para o Bauhaus, a subidinha da Rua Teresa logo em seguida. Isso. Então é uma agência que, com 12 funcionários, que lucra 1 milhão em média, 1 milhão por mês. Se a gente for pensar, pouquíssimas empresas em Petrópolis conseguem lucrar 1 milhão por mês. Ainda mais uma empresa com 12 funcionários. Nossa, eu queria muito lucrar 1 milhão por ano. Imagina. Eu ia ficar muito feliz em lucrar 1 milhão por ano. Aí você imagina... Sim, estaria muito feliz, rindo à toa. Então o banco aí, o banco fechou 2015 com 15 bilhões de lucro anual no país. Certo. Né? A gente pegar uma agência em Petrópolis com 12 funcionários que lucra 1 milhão por mês e essa agência vai ser fechada. E esses trabalhadores? A princípio, a grande maioria deles vai perder a comissão. Eles vão... Porque o primeiro cargo no Banco do Brasil é escriturário, né? Então, tem gerentes lá que vão perder a comissão, que ainda não tem um futuro incerto em relação àquela área que ele estava atuando dentro do banco no momento.
E vão ter pessoas que vão perder 70%, 80% do salário bruto, né? Do salário mensal. Mas isso pode? A gente não ouve falar que a pessoa não pode parar de diminuir o salário de um dia para o outro, não pode? O banco ele paga o que é chamado de verba de caráter pessoal por 6 meses. Ele garante o salário daquele funcionário por 6 meses. Mas ele pode reduzir o salário desde que a função seja alterada, né? Então, esses funcionários vão ter por muito a sua remuneração reduzida. Eles vão ser alocados em outras agências, a maioria aqui em Petrópolis mesmo. E os clientes dessa agência vão ser direcionados para as 2 outras agências do centro. Certo. Isso daí vai ocasionar o quê? As outras 2 agências, é até bom lembrar que a agência ali que era o antigo Bingo, a agência Imperador, e a agência Petrópolis, que fica na Paulo Barbosa, elas estão perdendo funcionários, e a sua maioria são caixas. Hoje, essa reestruturação do Banco do Brasil está reduzindo em 50% quase o número de caixas. Então, isso, se a gente pensar que todas as agências estão perdendo funcionários, estão ganhando clientes das agências que estão fechando, são mais de 800 agências fechadas no país, e estão reduzindo o número de caixas, isso vai impactar diretamente no atendimento para o cliente. A gente pode ter medo de quase que um colapso temporal com relação aos bancos? Ou seja, se está diminuindo a quantidade de agências, aumentando a quantidade diminuindo a quantidade de funcionários em cada agência que vai continuar e aumentando a quantidade de contas, o tempo que eu gastava vai ser indescritivelmente maior se eu precisar da minha agência em ponto fixo. Com certeza. O impacto no atendimento vai ser uma coisa natural nesse processo de reestruturação do banco. Ele anuncia que está fazendo um processo de reestruturação para se adequar ao momento, à vida digital, né? As pessoas não têm muito usado a agência, mas a gente vê mensalmente, né? A gente vai nas agências todos os dias, que as agências ficam lotadas ainda, né? Tem muita gente que usa o meio digital, mas tem muita gente que usa também a agência física, né? O atendimento físico pessoal. Então, isso vai afetar, né, a questão do lucro, como a gente viu com a história ali, né, com os erros da história, o lucro do banco tende a cair. Na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que o lucro, no passado dos próximos meses e anos, a gente vai sentir o lucro do Banco do Brasil e da Caixa reduzirem, né? Isso que a história nos ensinou. E eu lembro sempre, eu entrei no banco em 2001, no Banco do Brasil, e engraçado, eu não me lembro do lucro do Banco do Brasil naquela época, mas em 2001 eu lembro do lucro da Caixa. Certo. Era de 300 milhões ao ano, o lucro da Caixa em 2001. Em 2015, seja 14 anos depois, a Caixa lucrou 7,2 bilhões. A gente pode falar que tem um aumento aí astronômico que é muito maior do que qualquer percentual. E foi num período de governo do PT, que, como eu disse, quando aumentou o número de agências e o número de funcionários, a Caixa passou de um lucro de 300 milhões ao ano para 600 milhões ao mês em média. Ela duplicou num mês o lucro que ela fazia ao ano 14 anos atrás. Se a gente for fazer uma matemática simples, a partir daí a gente está falando de 24 vezes a mais por ano. 24 vezes. Isso é, sem sombra de dúvidas, maior do que qualquer outra estatística que possa se pensar. E eu estou falando da Caixa Econômica, que é 100% pública, né, que é um governo ali que é revertido para a população, para o cidadão brasileiro, né, no agronegócio, nos programas sociais da Caixa, que são tão importantes como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o FIES, que é o financiamento aos estudantes. Então, a gente tem muita coisa envolvida, como a gente estava falando, né, em relação ao entorno dos bancos públicos, que os bancos privados não têm essa preocupação, não atendem, que a gente precisa, com isso, defender as nossas instituições públicas, sejam elas financeiras, como o Banco do Brasil, o Caixa e o BNDES, né, como outras, como a Petrobras. Né, A gente está chegando no final do programa e, de forma categórica, como defender? A gente tem que manter nossas contas no Banco do Brasil, da Caixa. Tirar as contas não é a solução nesse momento. A gente precisa que o cidadão abrace o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, manter as contas lá e fazer as reclamações que são devidas, né? Tempo de fila, reclamar no PROCON, reclamar com o gerente da agência, reclamar no 0800 da agência, faça reclamação no sindicato para a gente tomar atitudes também. A gente tem que defender essas instituições públicas porque elas correm o risco com o passar do tempo de serem privatizadas, sim. E a gente sabe que privatização não é a solução. Certo. Se a gente pegar o Itaú, né, que privatizou o Banerj há alguns anos atrás, o Itaú hoje não é exemplo de atendimento,
né? Assim como a Oi. A Oi privatizou a Telerge e outras telefônicas pelo país, e a Oi hoje está quebrada. Então, privatização nunca vai ser a solução. A gente não pode cair nesse caminho e por esse lado. A gente tem sim que defender as instituições públicas. Maravilha. Muito obrigada, Alvarenga, por ter participado. Obrigada por ter tirado, com certeza, as dúvidas de tanta gente. E, no final das contas, o que a gente entende que a gente tem que ocupar os nossos espaços, reclamar os nossos direitos, seja com os bancos ou com qualquer outra instituição. Obrigada. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Até lá. Tchau, tchau.